Então hoje você vai aprender aí como que você sabe se você tem os colaboradores certos nos lugares certos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Rony Peterson e eu sou criador do Método GEM, um método de gestão estratégica para negócios. Eu sou empresário há mais de 23 anos no ramo de tecnologia e fui empresário durante muitos anos no ramo de educação e estou retornando agora novamente para o ramo de educação. Então o tema da live dessa noite é como saber se você tem os colaboradores certos nos lugares certos. Um dos grandes desafios de todo empreendedor, de todo gestor, de todo empresária é literalmente o time. Tanto em relação para encontrar pessoas para trazer para dentro do time, como fazer com que o time também performe mais, fazer com que o time entregue mais, tenha mais resultados e direcione a empresa para a visão dela, para o alvo que nós como gestores temos. Então um dos grandes desafios são pessoas. Então, eu costumo dizer que todos nós gestores passamos por alguns desafios ao longo da nossa caminhada enquanto empresários. Um deles é pessoas, o outro é processo, o outro é finanças, o outro está ligado a vendas. Tudo isso que nós estamos falando aqui compreende as bases da gestão e nessa série de lives bases da gestão, em cada uma das lives eu quero abordar aqui uma dessas bases. Então quem já esteve conosco, assistiu gravado, na primeira live a gente falou ali mais sobre o equilíbrio da vida do gestor, então os objetivos do gestor enquanto pessoa física conectados com a pessoa jurídica. E aí na live passada nós passamos pelo tema de cultura, porque que cultura é tão importante, nós vimos o que é cultura, quais são os principais elementos da cultura, quais são os desafios de implantar uma cultura e como você deve começar se você ainda não tem uma cultura bem definida. E hoje nós vamos entrar no pilar, na base de gestão de pessoas, que é um dos grandes desafios dos empresários. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender quais são os tipos de colaboradores que podem existir dentro das nossas empresas. Se a gente fosse classificar os colaboradores, nós podemos classificar em 4 categorias os nossos colaboradores. Então, o primeiro tipo que nós temos são as pessoas certas no lugar certo. Esse é o maravilhoso, é o melhor dos mundos, é quando você tem uma pessoa certa no lugar certo. Daqui a pouco eu vou explicar que conceito é esse de pessoa certa e lugar certo. O segundo tipo é as pessoas certas no lugar errado. O terceiro tipo, as pessoas erradas no lugar certo. E o quarto tipo, as pessoas erradas no lugar errado. Que aí é o pior dos mundos, né? Como o melhor dos mundos é a pessoa certa no lugar errado, certo? O pior dos mundos é a pessoa errada no lugar errado. Nós temos ali esses dois extremos. Então, os 4 tipos de pessoas que nós temos dentro das nossas empresas. E por que saber se cada colaborador está no lugar certo ou não, se ele é a pessoa certa ou não, é tão importante? Porque depois que eu consigo entender isso, depois que eu consigo classificar o meu time, eu sei quais são os processos que eu vou precisar implantar, os rituais. Eu falei na live passada sobre os 3 R's da cultura: ritual, rotina e repetição. Então depois que eu entendo se eu tenho um colaborador certo ou não, ou seja, a pessoa certa ou não, e se ela está no lugar certo ou não, então eu vou implantar quais são os rituais, as rotinas e vou repetir quantas vezes for necessário para poder ajustar esse colaborador se assim for necessário. Agora, se esse colaborador for o colaborador certo, no lugar certo, o que você vai fazer é acompanhar para que ele possa crescer cada vez mais, render cada vez mais e quem sabe você até mesmo promover esse teu colaborador aí, tá? Então, é importante você conseguir classificar para que você possa implantar os processos corretos para o teu time, para que você possa ter uma empresa que renda mais e ela se torne mais autossuficiente. Porque você só vai conseguir ter uma empresa autossuficiente se você tiver o time certo. Não dá para você ter uma empresa que roda sozinha, que não precise da sua presença ali o tempo todo, que não precise você estar o tempo todo apagando incêndio, que você não precisa estar o tempo todo ali cuidando para saber se eles estão fazendo certo. Você não consegue sair disso se você não tiver as pessoas certas nos lugares certos dentro da sua empresa. Então, eu recentemente, uma gestora que está treinando conosco na turma 5, ela contou ali, ela deu um depoimento que eu achei muito interessante. Ela falou assim, eu passei pela primeira imersão aqui do Método GEM
E eu saí dessa imersão na certeza que eu tinha que demitir o meu colaborador que não estava rendendo, não estava fazendo as coisas certas, estava fofocando muito, estava dando problema ali com outros colaboradores. E eu fui pronta para fazer essa demissão. E aí eu ouvi na sessão de gestão de pessoas que eu precisava me perguntar se eu tinha feito o acompanhamento que eu devia ter feito com essa pessoa, se eu tinha dado os treinamentos que eu deveria ter dado para essa pessoa antes de tomar essa decisão. E aí, quando eu chamei essa pessoa para poder preparar ali a demissão dela, eu dei a oportunidade dela mostrar o lado dela. E aí, quando ela mostrou o lado dela, eu comecei a me perguntar se realmente aquela pessoa tinha sido instruída da maneira como deveria ser, ou seja, o que eu esperava dela a respeito da cultura da nossa empresa. Ela falou assim: eu vi que a primeira culpa era minha, eu não tinha instruído essa colaboradora corretamente. E aí eu decidi segurar essa colaboradora por mais um tempo e treinar essa colaboradora dentro daquilo que eu esperava. E aí eu fui mostrando para ela quais eram os comportamentos que ela tinha que não estava adequada à cultura da nossa empresa, e ela começou já o processo de mudança. E eu já percebi, ela falou assim, eu já percebi uma mudança nela. Eu fiquei muito feliz de saber que eu resolvi um problema, porque a gente sabe o quão desafiante é demitir um colaborador e conseguir encontrar outro, treinar, passar por aquele processo que a gente chama de rampagem, que é o processo onde o tempo que precisa para que eles comecem a trazer um certo resultado para a empresa. Então a gente sabe o desafio que é você contratar alguém e treinar até essa pessoa ter desempenho, até essa pessoa estar pronta. Então, quando a gente demite um colaborador, a gente tem que estar ciente que a gente vai passar por esse processo todo de novo. E aí, alguns gestores falam para mim assim, mas Rony, eu não consigo encontrar colaboradores para contratar. Aí eu falo assim, seja bem-vindo à realidade de todo empresário. Todo empresário, sem exceção, tem desafio para contratar. Todos os pequenos empresários, principalmente os pequenos empresários, têm desafio para contratar. Porque se você não está no patamar de uma grande empresa, onde as pessoas desejam trabalhar na sua empresa, porque quando você chega num patamar de uma grande empresa, onde a cultura já está aberta para o mundo, as pessoas sabem como essa empresa funciona, sabem como ela paga o salário, sabem quais são as remunerações, sabem qual que é o ambiente, o clima, a cultura em si, as pessoas querem trabalhar. Agora nós, pequenos empresários, que temos um time pequeno, temos uma empresa pequena, as pessoas muitas vezes não têm noção do que é a nossa empresa. Então dificilmente as pessoas vão vir até nós querendo trabalhar para nós. Nós vamos ter que encontrar essas pessoas para trabalharem. E aí é onde entra o desafio da maioria dos gestores. Encontrar essas pessoas boas para trazer para dentro da empresa. E muitas vezes eu digo assim, procurar alguém pronto é um tiro no pé, porque geralmente não existe. Geralmente as pessoas que estão, aspas, prontas, elas estão muito bem empregadas. Porque se elas estão rendendo e trabalham bem, possivelmente elas estão trabalhando para alguém. É muito difícil, com raríssimas exceções, você encontrar alguém bom parado, procurando um novo emprego, a não ser que ele esteja pensando em sair de uma empresa e trabalhar em outra. Então é desafiante encontrar pessoas para contratar, todos passam por isso, tá? Todos. Eu entrevistei mais de 170 gestores de um ano para cá, para o processo do Método GEM. Eu treinei mais de 100 gestores. E todas as empresas que passam na sala de aula comigo falam que tem o mesmo desafio, que é o desafio da contratação. Então contratar não é fácil. Então a primeira coisa que a gente precisa pensar é como eu estruturo o meu time melhor, treino o meu time para fazer de tudo para extrair resultado do time que eu tenho hoje. E conforme essa empresa começa a se organizar, aí sim eu vejo se eu tenho condição de contratar outras pessoas, treinar para só depois fazer as demissões que eu preciso fazer. E aí sim, algumas pessoas vão ter que sair do barco, como eu falei na live passada. Algumas pessoas não podem ficar no barco, mas você também não pode sair demitindo da noite para o dia, sem você passar, preparar todo um processo de transição. Então nós vamos entender nessa noite como fazer essa divisão, essa classificação desses 4 tipos das pessoas que estão com você. Geralmente, como que funciona o processo de contratação das empresas? Então, geralmente, as empresas deixam para contratar quando existe uma demanda, uma necessidade de uma pessoa a mais. E quando existe a demanda, ou seja, eu espero aparecer a demanda para depois entrar no processo de contratação, eu tenho geralmente urgência pela contratação. Pensa aí, se de repente não é assim na sua empresa.
Eu sei, porque foi assim durante muitos anos na minha empresa e tem momentos que é assim na minha empresa. A gente só contrata quando aparece a demanda. Agora, o que geralmente a gente faz quando a gente está na urgência de contratar? O primeiro que manda o currículo, a gente dá uma olhada rápida, vê se ele tem uma certa experiência, se trabalhou em outros lugares parecidos, a gente olha o currículo e fala, o currículo é legal, vamos contratar. Geralmente é assim que as empresas fazem. Então a gente contrata o primeiro que aparece pela frente, que tem um currículo mais ou menos, porque a gente tem urgência de contratação. Porque a gente já abre o processo de contratação quando a demanda aparece. O que seria o correto? O correto seria que nós estivéssemos sempre com um processo seletivo aberto para as principais vagas da nossa empresa. E sempre recebendo currículos e de acordo com o currículo e o perfil daqueles que nós vamos recebendo, nós passássemos essas pessoas por um processo de entrevista de tempos em tempos e fôssemos classificando as melhores pessoas. E aí sim, conforme a gente percebe que a gente tem condição, a gente contrataria antes da demanda aparecer, para que dê tempo de a gente treinar essa pessoa, para só depois a gente colocar essa pessoa na demanda que vai surgir. Então nós já teríamos a pessoa antes da demanda surgir e nós já estaríamos preparando. Esse seria o mundo ideal. A gente sabe que não é assim que acontece na maioria das vezes, mas esse seria o mundo ideal. Se você perguntar para mim assim, o que seria o ideal, seria contrate antes da demanda aparecer, para dar tempo de você treinar. E se você descobrir que essa pessoa não vai dar fit com a tua empresa, não vai se encaixar na cultura dessa empresa, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, aí você não renova o período de experiência, faz mais um teste, traz uma nova pessoa. Esse seria o mundo ideal, tá? Então, vamos entender os 4 tipos agora, para a gente poder, aí sim, depois disso, saber qual que seriam os passos num processo de pessoas. Então, o primeiro tipo, pessoas certas no lugar certo. Então, primeiro a gente precisa definir o que é uma pessoa certa. Tá? Na live anterior, onde eu falo de gestão de cultura, eu vou dizer que um dos principais pontos e ferramentas que existe na cultura é a definição de valores. Eu falei na live anterior. A definição dos valores, os comportamentos que você espera do teu time, os comportamentos que você espera que eles tenham e que eles não firam esses comportamentos, é o principal da cultura. Quando você pensa em valores, é o principal elemento da cultura. Então agora, trazendo para a gestão de pessoas, o que é a pessoa certa? A pessoa certa é a pessoa que tem os comportamentos que você espera que ela tenha alinhados aos valores da sua empresa. Essa é a pessoa certa. É aquela pessoa, né, que no dia a dia se comporta da maneira que você esperava que o teu time se comportasse. É uma pessoa agradável, é uma pessoa que todos gostam de estar perto, é uma pessoa que faz bem para o time, é uma pessoa que agrega valor para a empresa. Essa é a pessoa certa. É a pessoa que tem os comportamentos e os valores alinhados aos seus. Mas, Rony, eu não preciso contratar pessoas que tenham resultado? O resultado é muito importante, não tenha dúvida disso. O resultado é muito importante. Mas se você contrata alguém que só tem resultado, mas não tem os valores alinhados com o seu, daqui a pouco essa pessoa vai começar a dar problema com o resto do time, vai contaminar teu time, vai dar mau exemplo para o teu time. E daqui a pouco, se ele tem muito resultado, mas não tem valor, você vira refém dele. Talvez você já tenha visto aquela empresa onde tem um super vendedor, o vendedor é excelente, ele bate todas as metas, ele é melhor que todos os outros vendedores, mas os valores dele não são alinhados com os valores da empresa. E ele sempre está fazendo alguma coisinha fora daquilo que a empresa pede. Ele sempre tem um esqueminha, tem um jeitinho, passa uma proposta diferente, né? Engambela o cliente aqui, né? Enrola o patrão ali. Mas ele está ali, batendo meta, está vendendo, está tendo os melhores resultados. E aí o que geralmente os empresários fazem? Eles seguram esse vendedor, porque o vendedor vende bem, porque o vendedor é o melhor da empresa. Mas daqui a pouco, os outros vendedores, que talvez não tenham a mesma performance que ele, começam a ver assim, mas espera aí, cara, mas ele faz tal coisa que é errado. A empresa fala que um valor nosso é esse, mas ele fere esse valor. A gente coloca como valor honestidade, mas esse vendedor não é honesto. Então daqui a pouco os outros vendedores ou começam a seguir ele, ou começam a desanimar, porque fala, o patrão só segura ele porque ele vende bem, mas é uma pessoa desonesta. Então, ou seja, uma pessoa certa, ela precisa ter os valores, os comportamentos alinhados com os valores da empresa. Eu costumo dizer sempre aqui, para o nosso time, para os nossos líderes, que um dos valores da nossa empresa é honestidade, é ética, honestidade é ética. Se eu pegar colaborador mentindo para cliente,
ou me contar uma história e depois descobrir que é outra, não vai ficar com a gente, não faz parte do nosso time, não é assim que funciona. A gente tenta ser o mais sincero possível com eles e a gente espera que eles sejam o mais sincero possível conosco e com os nossos clientes. Então, a pessoa certa, o primeiro tipo, pessoa certa no lugar certo. Pessoa certa é a pessoa que tem os valores e os comportamentos alinhados aos valores da nossa empresa, da cultura da nossa empresa. É uma pessoa agradável, que todos gostam de estar perto dela, que faz bem para a corporação. Essa é a pessoa certa. Agora, o que significa ser uma pessoa certa no lugar certo? Então, pessoa certa, alinhada a valores e comportamentos. No lugar certo, significa que aquela pessoa que tem os valores e os comportamentos que você espera, está num cargo onde ela entende o que ela tem que fazer naquele cargo. Ela quer estar naquele cargo e tem as competências técnicas para estar naquele cargo. Porque muitas vezes nós temos pessoas que têm os comportamentos e os valores, são pessoas idôneas, são pessoas que estão alinhadas à cultura da empresa, mas para aquele cargo que ela foi contratada ou que você remanejou ela não rende, ela não tem a competência técnica, ou ela não queria estar ali. Olha algo que acontece muitas vezes, você pega o teu melhor vendedor e joga ele para líder de vendas, gerente de venda. Só que a pessoa não queria ser líder, a pessoa não queria ser gerente, ela só queria um salário melhor. E como ela queria um salário melhor, o que ela faz? Ela aceita o cargo de liderança, o cargo de gerência. É alguém que tinha os comportamentos que você esperava, os valores que você esperava, era uma pessoa agradável, era uma pessoa de resultado. Você colocou ela num novo cargo, aí ela não rende. Ela começa a não entregar aquilo que você esperava dela. Então agora, a pessoa certa, que estava no lugar certo, que era as vendas, agora passou a ser a pessoa certa, alinhada aos valores e comportamentos, no lugar errado. Porque ela não tem competência para estar naquela função. Às vezes ela não quer estar naquela função, ela só queria o salário daquela função. E aí o Thiago falou ali agora assim, e às vezes perde um bom vendedor. É exatamente isso que acontece, Thiago. Porque quando você pega um bom vendedor, coloca ele para gerente de vendas, ele não tem as competências de liderança, ele não queria ser líder, mas só queria o salário do líder. E você coloca ele como líder, daqui a pouco ele passa a liderar da forma errada. Ele começa a mandar no time, ele começa a pressionar o time, ele não sabe dar feedback, ele começa a dar bronca, ele começa a criticar. E aí você se vê agora numa situação onde você perdeu o teu melhor vendedor e ganhou um péssimo gerente. Não estou dizendo que todo vendedor promovido a gerente acontece isso, mas em alguns casos acontece. E às vezes, pensando em perfil comportamental, às vezes um bom vendedor é a pessoa que tem um perfil um pouco mais dominante, mais agressivo, é a pessoa que consegue fechar mais. Para algumas áreas é assim, não para todas. Aí você pega alguém que é extremamente agressivo, dominante, faca na caveira, coloca ele para gerenciar, o que vai acontecer? Ele vai ser dominante, faca na caveira e agressivo com o time. Ou seja, o nível de influência que ele precisava, lá pensando em perfil comportamental, o nível de influência que ele precisava, ele não tem. E aí você pega a pessoa certa e coloca no lugar errado, ela passa a não performar e ainda passa a te dar problema. E aí você não pode agora pegar um gerente e voltar ele para o vendedor. E aí você acaba tendo que fazer o quê? Demitir o gerente. Por quê? Porque você pegou a pessoa certa e colocou no lugar errado. E aí tem um princípio muito antigo da administração chamado o princípio de Peter, o Peter Principle. O que é o princípio de Peter, né? Que é do recursos humanos, essa teoria. Vai dizer que a pessoa é sempre promovida para um cargo de incompetência. E aí a gente vai promovendo essa pessoa até chegar no mais alto nível de incompetência dela, e aí só tem um jeito, a gente tem que mandar essa pessoa embora. Mas como assim, Rony? Quando você pega um bom vendedor e você não prepara ele para ser um bom gerente, você não treina ele, você não dá para ele as ferramentas, você não testa antes, você não acompanha antes, você promove ele para um nível de incompetência, um nível que ele não tinha competência ainda. E aí quando ele chega nesse nível de competência, ele tem a possibilidade de poder criar competência para aquilo, treinar, criar habilidade para aquilo, mas às vezes você espera resultado muito mais rápido. E aí às vezes ele até consegue, aí você vai lá e promove ele mais uma vez para um nível que ele não tem competência, ele é incompetente naquele nível. E às vezes a gente vai fazendo isso até perder a pessoa, porque chega num nível de tanta incompetência que você só tem uma opção, demitir, não dá para voltar atrás mais. Então, a pessoa certa no lugar certo é a pessoa que tem os valores e comportamentos e que no lugar que ela está, ela entende o que ela tem que fazer, ela quer estar ali, ela tem competência técnica para estar ali. Essa é a pessoa certa no lugar certo. Agora, a pessoa certa no lugar errado é exatamente o exemplo do gerente que eu dei. A pessoa que tem os comportamentos, tem os valores, está alinhada ao fit cultural da empresa, mas está num cargo que ela não deveria estar. Está num cargo que ela não tem competência. Está num cargo que ela não queria estar.
Geralmente, sabe o que a gente faz? A gente pega as pessoas mais antigas e promove ou troca de função, porque fala, a pessoa de confiança, deixa eu tirar ela aqui agora do administrativo, deixa eu pôr ela no suporte, deixa eu pôr ela em operação, deixa eu pôr ela em compras, deixa eu pôr ela em vendas, porque ela é antiga, ela tem bastante experiência, conhece da empresa, eu vou pôr ela num novo cargo. Aí você pega alguém que super performava lá no administrativo e coloca, sei lá, em compras, em estoque, que você precisa de alguém de confiança naquela área ali, aí essa pessoa não performa. E ela não queria estar ali, ou ela não tinha competência para estar ali. E aí você acabou de pegar uma pessoa certa e colocar no lugar errado, que é o segundo tipo de pessoa. Então, como que você resolve pessoa certa no lugar errado? Pessoa certa no lugar errado você resolve de duas maneiras, tá? A primeira maneira é, se ela entende que aquela posição é uma posição válida, ela quer estar nessa posição, o que de querer, mas ela não tem competência, que é o filtro EQC, entender, querer e ter competência, ter capacidade, mas ela não tem competência, mas ela quer. Então, como é que você resolve esse problema? Você vai proporcionar treinamentos para que essa pessoa nesse cargo comece a ter as competências, as habilidades. Agora, se você colocou ela num cargo onde você precisa de resultado rápido, talvez não vai dar tempo de você fazer isso. Você não deveria ter colocado. O ideal seria você ter treinado ela antes, feito um acompanhamento antes, fazer uma espécie de trainee antes de você colocar ela no cargo. Mas se você já colocou e você quer manter ela, e ela quer estar ali, ela entende que é importante, se ela só não tem a competência, ainda treina. Quer ver um cargo que é fatal nas pequenas empresas, e a maioria das empresas que treinaram comigo passam por isso, é a pessoa que está no financeiro da sua empresa. Talvez não faça sentido para você, mas para alguns vai fazer. Pensa aí. A pessoa que você coloca no financeiro, geralmente é alguém de confiança. Aí a pessoa pega a esposa, o esposo, um parente de confiança, um tio, uma tia, um primo, o pai, a mãe, e vai lá e coloca no financeiro. Por quê? Porque eu preciso de alguém de confiança. Então alguém que tem os valores, você já conhece, você confia nela, ou seja, ela é a pessoa certa. Aí o que você faz? Coloca ela num cargo que às vezes ela não tem competência. Aí você vê aquele parente fazendo uma lambança no seu financeiro, porque ela não conhece de financeiro. Não sabe quais são os principais relatórios, não sabe o que é um fluxo de caixa, não sabe qual é a demonstração de resultado de exercício, não sabe o que é uma conciliação bancária, não sabe fazer previsão financeira, não entrega os números que você precisa, não entrega os indicadores que você precisa. Aí é só um pagador de contas, aí você está pagando um salário com um pagador de contas, porque você tem medo que as pessoas saibam quanto você ganha. Gente, se isso fosse um problema, as empresas de capital aberto, que são multibilionárias, não tinham os números abertos. Então, quando você faz isso, você pega uma pessoa que tem os comportamentos e coloca no lugar errado. Aí ela está numa situação que não vai performar. Ela até queria, ela até quer te ajudar, mas ela não tem competência técnica para isso. O Gilson falou assim, ó, isso é bastante comum no serviço público. Por conta de ser concursado, a pessoa ocupa um cargo por conta do salário, da estabilidade, mas não gosta do que faz, não se sente bem no lugar onde trabalha. Faz sentido, Gilson, é isso mesmo. É a pessoa que do filtro EQC, ela entende que o cargo que ela está, mas ela não queria estar ali, mas ela está ali pelo salário. Aí a pessoa certa no lugar errado. Correto? Então, o exemplo do financeiro é bem comum, de pessoa certa no lugar errado. Isso quando você contrata um parente, alguém de confiança, mas não tem competência técnica. Quando ela tem, ótimo, perfeito, lindo. Quando ela não tem, você acaba tendo a pessoa certa no lugar errado. Então, pessoa certa no lugar errado você resolve ou treinando, se você tiver tempo para treinar, se tiver tempo de você esperar essa pessoa ficar pronta, essa é a primeira. E a segunda maneira é remanejar ela. Se é uma pessoa certa, guarda essa informação que eu vou te falar. É muito difícil de você encontrar pessoas certas que estão alinhadas aos valores da empresa, aos comportamentos, que são éticas, que são pessoas agradáveis, que as pessoas gostam de trabalhar com ela. Não é fácil. Então, se você conseguiu essa pessoa com esse comportamento, com esse fit cultural com a empresa, mas ela está no lugar errado, faça de tudo para remanejar. Faça de tudo para encontrar um lugar onde ela tenha competência técnica ou que você possa treiná-la mais facilmente para ela performar e que ela queira estar naquele lugar. E remaneje essa pessoa. Agora, se não tiver um lugar para onde você mandar, para você remanejar ela, talvez você tenha que decidir desligar essa pessoa. Óbvio que você vai fazer um processo de transição antes, preparar outra pessoa e tudo mais, mas pessoa certa no lugar errado você não pode deixar, porque ela não vai performar, às vezes ela não vai estar feliz, daqui a pouco ela vai pedir demissão, porque a pior coisa que tem é alguém infeliz numa função que ela está.
Eu passei um caso há muitos anos atrás de uma pessoa fantástica que veio trabalhar para mim. Eu já conhecia, sabia dos valores, sabia do comportamento, sabia que era uma pessoa super aguerrida, faca na caveira. Falei, vou contratar para a área de vendas da minha empresa de tecnologia. Isso há muitos anos atrás, quase 10 anos atrás. A empresa vai fazer 14 agora em março. Eu contratei essa pessoa, coloquei ela na área comercial. O que aconteceu? Ela batalhava, ia atrás, tentava, mas o resultado não vinha. E era uma pessoa que tinha os valores que eu esperava dela, os comportamentos, uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu tinha conhecido na igreja, tinha sido minha liderada na igreja, eu conhecia de perto, eu sabia que era alguém que eu queria trazer para perto, porque tinha os comportamentos que eu esperava, mas para aquela vaga que ela estava, era a pessoa certa no lugar errado. Eu tinha duas opções, eu tentava insistir e talvez eu perderia ela porque ela já estava insatisfeita, estava chateada, às vezes ela chorava porque não conseguia bater a meta. Eu cheguei nela e falei assim, você não quer fazer uma experiência no departamento de suporte? Eu vejo que você é muito organizada, metódica. Queria que você viesse para o departamento de suporte a dúvidas e você começasse a ver se você daria conta de liderar o time de suporte, que eu estava sem uma liderança de suporte naquele momento. E, gente, foi a melhor coisa que eu fiz na vida. Trouxe a pessoa para o time de suporte, rapidinho ela entendeu como é que funcionava o software, já estava dando suporte, daqui a pouco ela já estava organizando, colocando o processo onde tinha que colocar, estruturando ferramenta, treinando o time. Rapidinho ela tomou conta do departamento de suporte. Um tempo depois eu falei para ela assim, você não quer me ajudar no financeiro? Né? Continua no suporte, mas eu preciso de uma mão no financeiro, que a gente perdeu uma pessoa do financeiro até eu contratar a próxima. Ela foi para o financeiro, entendeu, aprendeu, começou a trabalhar naquilo paralelo com o suporte. Agora eu tinha alguém que entendia de suporte, entendia de financeiro. E aí um tempo depois eu precisei começar a viajar para fazer área comercial. A gente estava sem vendedores naquele momento, eu fazia vendas presenciais ainda naquela época da empresa, lá no ano de 2013, 14. Comecei a viajar e falei para ela assim, você vai tocar a empresa para mim quando eu não estiver aqui. E quando você tiver que tomar uma decisão, se você tiver dúvida, você me liga, se você não tiver dúvida, você toma uma decisão, depois eu assino embaixo e te ensino se estiver errada a decisão, mas eu não vou voltar atrás de toda decisão. Comecei a treinar ela para uma liderança mais elevada na empresa. Um tempo depois essa pessoa se tornou minha sócia. Mas lá atrás, ela era a pessoa certa no lugar errado. Não estava performando na área comercial. Ou eu tentava treinar e segurava ela e corria o risco de perder, ou remanejava. Remanejei foi a melhor coisa que eu fiz. Hoje, sabe qual que é o departamento que ela cuida? O comercial. Hoje ela toca o comercial para mim. E está sendo preparada para ser a próxima CEO da Invictus. Eu vou sair dessa posição em breve. Ela vai tocar a operação toda para mim, ela está sendo preparada para isso. Agora a gente está no processo de preparada para isso. Mas é alguém que lá atrás era a pessoa certa no lugar errado. Se eu insistisse, eu poderia ter perdido. Entenderam? Faz sentido? Pensa aí. Então, terceiro tipo, pessoa errada no lugar certo. Então, se a pessoa certa é a pessoa que tem os valores e os comportamentos que você espera dela. E antes de eu falar esse terceiro tipo, se você já identificou que você tem uma pessoa certa no lugar errado, deixa aí no comentário, fala assim, eu identifiquei já, que eu vou saber que você já acabou de identificar que você tem alguém com os comportamentos e valores que você espera, mas está no lugar errado na sua empresa. Quem já identificou, escreve no comentário aí, eu encontrei uma aqui. Então vamos para o terceiro tipo, pessoa errada no lugar certo. Ué, Rony, como assim? É possível? É possível. O que é uma pessoa errada no lugar certo? Pessoa errada é a pessoa que não tem mais, ou nunca teve, ou não tem mais os comportamentos que você esperava dela, o que você espera dela. É alguém tóxica, é alguém que está sempre fazendo fofoquinha, está sempre contaminando outras pessoas, que as pessoas não gostam de estar por perto, que é desagradável, que sempre tem um comportamento que fere um valor da empresa. Essa é a pessoa errada. Mas tem como eu ter uma pessoa dessa no lugar certo? Tem. É aquela pessoa que ou você contratou pelo currículo técnico, que era expert naquela área, que dominava aquela área, e você levou em consideração só a parte técnica e não a comportamental, e ela foi para a tua empresa, ela performa bem no que ela faz, é aquele vendedor que vende bem, mas péssimo de comportamento, é aquele financeiro, né, que domina todos os processos administrativos e financeiros, mas é alguém intragável, arrogante, intolerante. Ou seja, na área técnica ele está no lugar certo, ele domina, mas é a pessoa errada porque não tem os comportamentos da sua empresa. Então, quando que isso acontece? Ou
quando você contrata só pela competência técnica e quando você descobre que ela não tem os valores e comportamentos, você segura ela, porque você não quer perder alguém que é muito bom no que faz, porque ela performa nisso. Esse é um dos motivos de ter a pessoa errada no lugar certo. Ou você contratou há muitos anos atrás e lá naquela época, pro modelo da empresa que você tinha, pro momento que você estava vivendo, ela era a pessoa certa. Só que a empresa evoluiu, o mundo mudou, os processos mudaram e essa pessoa não acompanhou a evolução da empresa. E aí aquela pessoa que está sempre falando assim, mas antes não era assim, mas antes não precisava fazer isso, mas antes eu podia fazer isso, agora não posso mais. É alguém que não acompanhou a evolução da empresa. Ela é boa no que faz, mas não acompanhou a evolução da empresa. Então agora é a verdadeira maçã podre dentro do cesto. É alguém que por mais que performa, está sempre jogando um veneninho ali nas outras pessoas. Se você segura a pessoa errada no lugar certo só por conta das competências técnicas, essa pessoa vai contaminar teu time. Essa pessoa vai contaminar teu time. Essa pessoa daqui a pouco vai começar a levar outros a pensar como ela. Porque você já deve ter percebido que para a parte ruim é muito mais fácil arrastar as pessoas do que para os comportamentos bons. Se você já tem vários anos de experiência, eu estou há 24 anos como gestor de negócios. Eu tenho empresas há 24 anos. Estou no ramo de treinamento, fora minhas empresas de tecnologia, há mais de 8. E eu vejo isso acontecer toda hora. Você pega a pessoa boa, ela não consegue arrastar os outros para serem bons como ela. Agora você pega alguém ruim, daqui a pouco ela contaminou, o time está no ritmo dela. É o que eu falei na live de gestão de cultura. Então, pessoa errada no lugar certo só tem uma maneira. Você contratar o outro que tem os valores da empresa, treinar essa pessoa e tirar essa pessoa do teu time. Essa pessoa errada você tem que tirar do teu time. Entenderam? Não dá para você mexer nisso. Rony, mas não dá para treinar comportamento? Dá. Se ela tiver só um comportamento ali, dos 3 a 5 valores que você espera, só um, de repente que ela não está bem alinhada, aí você vai insistir, vai dar feedback, vai sentar, vai alinhar. Cara, se ela tiver mais do que um, se mais de um que um não for alinhado com os seus 3 a 5 comportamentos, dificilmente você vai mudar essa pessoa. Tem algo que nem Deus quis mexer, que é na força de vontade do ser humano, é o tal do livre-arbítrio, ele que escolhe o que ele quer fazer da vida. E aí você vai dar treinamento, vai gastar, vai investir, essa pessoa vai jogar teu dinheiro fora. Se ela não está alinhada aos comportamentos e os valores da empresa, se você percebe que ela é uma maçã podre, só porque ela é boa tecnicamente você vai segurar, não segura. Faça o processo de transição, contrata outro, treina, demite essa pessoa. Essa é a solução para a pessoa errada no lugar certo. Só que você não vai fazer isso da noite para o dia. Se você fizer isso da noite para o dia, você vai ter um problemão. Porque aí você vai perder alguém bom que fazia algo certinho, e aí você vai de repente contratar outro que não sabe fazer, e talvez você vai ter um problema. Então você precisa preparar a transição. E aí não tem problema nenhum, coloca o outro dentro dos valores e comportamento, coloca para ser treinado, documenta os processos. A gente ensina isso do método GEM, documenta os processos. Se tem coisa que só ela sabe fazer, faz ela escrever ou gravar em áudio ou em vídeo, grava a tela do computador, filma a pessoa fazendo, mas guarda, documenta os processos antes dessa pessoa sair para que você possa treinar as pessoas que vão ficar no lugar dela. Então, pessoa errada no lugar certo, pessoa que não tem os comportamentos e valores, a maçã podre dentro da empresa, que está no lugar certo é porque ela entende e domina aquilo ali. Você precisa tirar assim que você conseguir treinar outra pessoa. Quarto tipo, pior, mais tóxico, que você deve demitir o mais rápido possível. Pessoa errada no lugar errado. Ou seja, não tem os comportamentos, os valores que você espera dela. E ainda não tem resultado, não tem competência técnica, não performa. O que você está fazendo com ela ainda? Sai muito mais caro você manter ela no time que você pagar a rescisão dela. Manda embora. Paga a rescisão, faz o cálculo, pede para o contador, se ele sabe fazer o cálculo, pede para o contador fazer o cálculo, faz o cálculo, quanto custa, se organiza financeiramente e manda embora. Você vai fazer o cálculo, às vezes vai custar 2, 3 salários dela, aí você fica arrastando ela 6 meses, você paga 6 salários e depois resolve mandar embora. Se a pessoa não está performando, não tem resultado nenhum, não tem os valores, é maçã podre dentro do cesto, manda embora. Não pensa 2 vezes. Tem casos que aconteceu há uns anos atrás, que a pessoa performava, na hora que eu percebi que virou maçã podre, eu mandei embora antes de contratar outro. Eu falei, não vou nem esperar. Se eu esperar mais um pouco, essa pessoa vai contaminar outros. Manda embora, não tem problema. Entenderam? Não tem problema.
Por quê? Porque essa pessoa, dentro do teu time, ela vai contaminar outras pessoas. E aí, gente, é cultura. É cultura. Tá fazendo sentido até aqui? Eu vi vários coraçãozinhos levantando, vários joinhas aí, o pessoal mandando. Tá fazendo sentido? Vai dando feedback para eu saber se está fazendo sentido. Tudo isso que eu estou trabalhando aqui com vocês é uma pequena fração do que a gente trabalha dentro do método GEM. O método GEM são 9 bases, 16 sessões, de 4 horas cada uma. Não são 4 horas expositivas, mas são 4 horas de sessão cada uma. A gente está falando só de um pedacinho da sessão de gestão de pessoas. A gente vai ter aqui 45 minutos a 1 hora de live, um pedacinho da sessão de gestão de pessoas. No método GEM, gestão de pessoas são duas sessões inteiras sobre gestão de pessoas, fora de cultura que fala de pessoas. Tá? Então, vimos aqui os 4 tipos. Pessoa certa no lugar certo. Pessoa que tem os valores e comportamentos que a gente espera, está na função e performa. Pessoa certa no lugar errado. Tem os valores e comportamentos que a gente espera, mas está na função ou que ela não queria estar, ou que ela não sabe fazer, não tem competência técnica. Pessoa errada no lugar certo. Pessoa que não tem os valores ou comportamentos, é uma maçã podre dentro do time, mas que sabe fazer, tem resultado. E pessoa errada no lugar errado é a pessoa que não tem os valores nem comportamentos e não tem resultado, não tem performance. Esses são os 4 tipos, né, de colaboradores que você pode começar já a pensar como você vai classificar teu time aí. Não vai sair mandando o povo embora amanhã, não. Faça uma análise antes, criteriosa, vê como você vai preparar a transição. Poxa, Rony, pessoa certa no lugar certo. Essa pessoa você tem que valorizar ela o máximo que você puder. Se você vê que ela tem competência para ir para uma posição mais elevada, treine ela antes e leva ela para uma posição mais elevada. Porque a coisa mais difícil que tem é você ter a pessoa certa no lugar certo. Tá? Rony, ok, entendi tudo isso. Mas e se eu for contratar? Já está indo para o final da live, hein? E se eu for contratar? Você falou que eu não posso contratar o primeiro que aparece. Que eu não posso contratar olhando só para o currículo. Não pode. Então, o que você precisa fazer? Então, a gente ensina no método GEM que tem alguns passos e eu vou resumir, muito bem resumidinho aqui, porque o conteúdo é extenso, tá? Tem quase uma sessão inteira para falar de contratação. Mas eu vou passar alguns passos que você, como gestor, precisa pensar no processo de contratação. O primeiro passo é: não deixe para contratar quando você já está na emergência. Comece o processo seletivo com antecedência. Vai percebendo, vai fazendo uma previsão de para onde está indo o teu negócio e fala: ó, daqui a alguns meses a gente vai precisar de alguém nesse cargo. Vamos abrir o processo seletivo antes. Se você não puder deixar o processo seletivo aberto o tempo todo, abra com alguns meses antes, se possível, para você poder já ter mais tempo hábil e não contratar o primeiro que aparece. Segundo ponto: se você não souber fazer isso que eu vou explicar agora, procure gestores de recursos humanos para te ajudar nisso. Tá? Eu até recomendo, tem várias pessoas que fazem isso, mas tem uma que treinou conosco na turma 1, que é a Célia Cristina, tá? Ela está conosco em sala de aula, ela é uma das instrutoras do método GEM-CORE, que é o de comportamento de resultado, que sabe fazer isso muito bem, foi gestora de grandes grupos aqui da cidade e hoje ela é consultora de recursos humanos. O que você vai fazer? Você vai pegar a vaga para a qual você vai abrir, você vai pegar lá o cargo da vaga que você vai abrir, e você vai se perguntar qual é o perfil comportamental mais adequado para essa vaga. E aí eu recomendo uma teoria chamada DISC, T-I-S-C. Então, você vai pegar um gestor de recursos humanos, se você não souber fazer isso, eu falo assim: ó, a vaga é para isso. Como que eu traço o melhor perfil para essa vaga? Você vai passar o contexto da sua empresa, um pouco da história da sua empresa, qual é a vaga, e ela vai te ajudar a dizer: olha, para essa vaga eu recomendo uma pessoa mais dominante, analítica, nessa vaga mais um analítico conforme, nessa vaga uma pessoa mais influente, ou um influente analítico. Ela vai te ajudar a criar um perfil. Então você vai ter esse perfil ali, mais ou menos dentro daquilo que é o melhor para você. E aí, quando você for abrir o processo seletivo, você vai fazer esse processo em múltiplas etapas. A primeira etapa é: abre a vaga, seja via empresa de recrutamento e seleção, seja via LinkedIn. A gente está usando bastante o LinkedIn aqui na empresa de tecnologia, seja via LinkedIn, seja a partir de postagem em grupos, onde você sabe que pode ter aquele tipo de perfil que você quer contratar. Abre essa vaga, recebe os currículos que você tem que receber. Então, a primeira etapa é receber currículo. A partir desses currículos, você vai fazer uma primeira análise, que é uma análise realmente de perfil técnico. Vai dar uma analisada ali onde já trabalhou, quais cursos já fez, vai ter mais ou menos uma noção de qual é o perfil técnico. Então essa é a primeira etapa, porque não dá também para você pegar alguém que não tem
perfil nenhum técnico para uma vaga que às vezes exige algo técnico. Não sei que seja uma vaga de início de carreira, que você fala, não, eu aceito qualquer um, você vai precisar saber se a pessoa tem ali, no mínimo, algumas competências técnicas. Então, a primeira triagem de currículo vai te ajudar nesse sentido. Tá? Se você não recebeu muitos currículos, eu recomendo que você vá para a segunda etapa com todo mundo. Tá? Agora, recentemente, a gente abriu uma vaga para departamento de suporte a dúvidas aqui na empresa de tecnologia, na Invictus. A gente recebeu 60 currículos. Desses 60, a Aline selecionou 40. Desses 40, ela selecionou 40, fez uma primeira triagem, ela chamou para entrevista, apareceu 20, desses 20 ela foi reduzindo até que chegou em 2. Tá? Então a gente faz em múltiplas etapas aqui. Então a primeira etapa, faça uma primeira triagem e seleciona alguns. Esses que eu selecionei, você faz uma primeira bateria de entrevistas remotamente mesmo, rapidinho, 30, 40 minutos com cada um, agenda com cada um. Os que não aparecerem, você já descarta. Os que não abrirem câmera, eu, não sei você, mas eu aqui, se a gente abre um processo de entrevista e o entrevistado não abre a câmera dele, se eu tenho que conversar com ele aqui só por áudio, né, sem eu ver, sem olhar nos olhos, ver padrão de comportamento ali, você está olhando no olho, você não está, você está lendo alguma coisa, você não está, cara, tem que abrir câmera. Pode ser que para você não faça sentido, para nós faz. A pessoa vai fazer atendimento ao cliente, como que ele não vai ter coragem de abrir câmera? Né? Então, aqui a gente já faz a triagem assim, se a pessoa não abriu a câmera, a gente rapidinho já encerra a entrevista e vai para o próximo. Tá? Então, faz uma primeira bateria de entrevistas focada no quê? Em tirar a limpo o currículo. Fala um pouquinho de onde você trabalhou, das suas experiências, o que você sabe, curso que você fez e tal. Essa primeira triagem é uma triagem mais técnica, e aí você faz algumas perguntas mais particulares para você mais ou menos ter uma noção do perfil. Dali você vai tirar um número mais reduzido, é que nem uma pirâmide, você vai invertendo ali, uma pirâmide invertida. Bastante pessoas, seleciona alguns, entrevista, os que apareceram, que é uma boa parte não aparece, tá? Os que apareceram para a primeira etapa, você vai selecionar para a segunda. Se você ficou com um número mais reduzido, entre a segunda e a terceira etapa, o que você vai fazer? Você vai mandar para eles um link do teste de perfil comportamental. E aí o gestor de recursos humanos vai te ajudar a encontrar onde você pode comprar esse teste e tal, enfim. Eu não vendo isso, tá? Não estou aqui para vender isso. Aí você roda o teste de perfil comportamental, porque aí você já vai te ajudar a fazer uma triagem por padrão de comportamento. Pode ser que você quer alguém muito dominante e a pessoa zero dominante. Pode ser que você quer uma pessoa mais influente e ela é zero influente. Então já vai te ajudar a falar assim, cara, essa pessoa não tem esse padrão, será que vale a pena eu avançar com ela? Então você já, a partir do padrão comportamental, você já faz mais uma triagem. E aí você vai para uma etapa que é a entrevista longa. E aí você fica na minoria. A gente gosta de selecionar no máximo de 3 a 5 para essa entrevista. E aí nessa entrevista, aí sim, ela vai durar de 1 hora, 1h30 para mais, dependendo do cargo. E aí a gente vai fazer uma bateria de perguntas, num bate-papo, de forma mais descontraída, para a gente começar a entender como essa pessoa entende, como ela toma decisão, como é o perfil dela, como é a família dela, quais comportamentos ela tem, o que ela valoriza, o que ela não valoriza, o que ela faz fim de semana, o que ela não faz. Tudo isso vai ajudar a gente ter mais ou menos uma noção do perfil de comportamento dessa pessoa. Então a gente, no formato de bate-papo, vai levando isso mais descontraído e vai levantando as informações que a gente acredita que seja importante. No método GEM a gente entrega 100 perguntas que você pode fazer. Você não vai fazer a 100, mas a gente entrega 100 perguntas, ferramentas com 100 perguntas que você pode fazer para ajudar a mais ou menos ter uma noção de como essa pessoa é, levantar as informações que são importantes. Passou por isso, você vai ficar entre 2, 3 nomes. Aí, se a vaga para qual você vai contratar permite, faz sentido, faz um teste técnico. Para essa vaga de suporte, a última agora passou 2 pessoas, a gente faz um teste técnico, coloca ele para atender um cliente, coloca ele para assistir um vídeo, explicar aquele vídeo, faz uma provinha de lógica, matemática, coisas básicas, porque aí agora a gente já começa a perceber como ele se vira ali na hora do vamos ver. E aí ali já ajuda a gente a tomar essa decisão. Escolhemos a pessoa, no período de experiência dela, aqui é o jeito certo, no período de experiência, você precisa ter planilhado o que ela vai fazer todos os dias. E como você vai avaliar ela. Sabe o que eu vejo acontecer? A pessoa contrata, lá o gestor contrata a pessoa. Joga ela no setor e fala assim, vai trabalhando, vai aprendendo com a galera aí. E joga lá na mão dos funcionários e fala assim, ó, vai ensinando ele aí. E aí, dá 30 dias ou 45 dias, você tem que tomar a decisão se você renova ou não o período de experiência, e você vai lá no teu time e fala assim, e aí, a pessoa é boa?
Aí você espera o teu funcionário escolher por você. Gente, pelo amor de Deus, não é possível que tem alguém que faz isso, eu sei que tem. Você não pode pegar uma pessoa, jogar no setor de qualquer jeito e deixar o funcionário acompanhando. Essa pessoa precisa ser treinada, essa pessoa precisa ter um passo a passo, tem que ter um processo de integração, onboarding, que a gente explica no método GEM. E aí nesse processo de integração você tem um período que você já vai avaliar comportamento. Poxa, vou dar um exemplo, os primeiros dias de alguém no departamento técnico, ela tem que assistir vídeo de treinamento do sistema, no fim do dia ela precisa explicar aquilo que ela estudou no dia para um dos nossos técnicos que foi selecionado para isso. Puxa, se ela passou o dia inteiro estudando e não conseguiu explicar um módulo simples, dois problemas, ou ela não se concentrou, ou ela não dá conta de entender aquilo ali, ou ela tem problema de didática. Se eu vou contratar alguém para o departamento de suporte, como que eu contrato alguém para o departamento de suporte que tem desafio para explicar alguma coisa? Então ali já começa a me dar sinal vermelho. Aí a gente dá feedback, ó, cara, não é bem isso que você viu no módulo. Amanhã a gente vai te dar mais a chance, estuda melhor, não foi bem isso que você viu lá. Então a gente vai testando essa pessoa dentro do período de experiência dela. Quando a gente vai fazer o processo de renovação, a gente já tem a certeza se essa pessoa tem o perfil mínimo para estar na vaga. Aqui a gente faz 15 e 30. Com 15 dias a gente já elimina ou não. Poxa, a parte técnica ela está se virando bem, agora tem mais 30 dias. Aí a gente, antes de levar essa pessoa para a próxima etapa do período de experiência, a gente senta, faz uma reunião, explica, dá feedback, olha, nesses 15 dias, pontos positivos que a gente viu em você, isso. Pontos que tem que ser melhorado. Onde que a gente levanta essa informação, gente? Com o líder imediato dela, com as pessoas que ela explicou, né? Com o gerente que fez algumas conversas, reuniões, treinamentos com ela, a gente levanta essas informações. Ó, pontos que você precisa melhorar no período de experiência, esse, na próxima etapa. Coisas que você vai aprender agora e vai ter que passar e aprender e testar nos próximos 30 dias, isso. Então ela já entra no período dela, no próximo período de experiência, sabendo o que ela vai fazer. E aí quando termina esse período, a gente decide se fica com ela ou não. Mas geralmente, na maior parte das vezes, quem vai para a segunda etapa nossa do período de experiência vai ser contratado. É raríssimo os casos que a gente não contrata, a não ser que aconteça alguma coisa muito estranha nesses próximos 30 dias e a gente demite. Caso contrário, a gente já vai contratar. Por quê? Porque a gente já fez a lição de casa nos primeiros 15 dias. Aí essa pessoa, para você saber se ela está alinhada ao fit da empresa, essa pessoa você vai acompanhar ela, você vai dar feedback, você vai refazer reunião individual, você vai estar moldando ela dentro daquilo que você espera para a empresa. A gente explica isso na segunda sessão de gestão de pessoas, quais são as reuniões que tem que ser feitas com o time, e uma delas é a reunião individual, também é conhecida como one-on-one, que é quando você dá o feedback individual e vai treinando essa pessoa gradativamente. Só que antes dela entrar, ela já ficou sabendo qual é a cultura da empresa, a gente apresentou o código de cultura para ela, apresentou missão, visão, valores, estratégia organizacional. Ela já entra sabendo onde ela está entrando. Aí a gente só vai agora alinhar para que ela vá alinhando, né, dar o fit cultural com a nossa empresa e para que ela possa ficar. Essa seria a maneira ideal de você fazer um processo de contratação para minimizar a possibilidade de você pôr alguém para dentro que não tem os valores e os comportamentos que você espera dessas pessoas. Faz sentido? Se faz sentido, deixa um joinha aí. Se fez sentido até aqui o que a gente trabalhou, tá? Então tudo isso que a gente trabalhou até aqui foi um pedacinho da sessão de gestão de pessoas, para entender se as pessoas que estão com você são as pessoas certas ou não, se estão nos lugares certos ou não, tá? Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência. Valeu, galera!